Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você neste horário de oração e de formação. Pega a tua palavra e vamos dar continuidade à nossa formação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. A outro o dom de milagres, e a outro a profecia. Então, o mesmo Espírito Santo, os filhos desta comunidade, meus irmãos, o Espírito Santo concede o dom de milagres, mas também concede o dom da profecia. E muitas vezes nós queremos ver milagres em nosso grupo de oração, e às vezes queremos também a profecia, não só a profecia para a nossa vida, mas que se cumpra as profecias ou até mesmo promessas de Deus para a nossa vida. E é bom a gente entender cada dom, né? Então, o que é de fato o dom de milagres? O dom de milagres é aquela cura ou como é que eu poderia dizer, aquele fato extraordinário que acontece de maneira inexplicável, que a ciência jamais pode dizer, olha, isso aqui não tem explicação, é sobrenatural, está além da capacidade humana, da ciência humana, do conhecimento humano. Esse é o dom de milagres. Diferente do dom da cura, e com enfermidade pode ser curada através de remédios, o dom de milagre não pode ter nenhuma intervenção humana, a não ser a própria ação do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do próprio Deus, ali naquela situação inimaginável. Então, este dom pode ser definido como a ação do poder de Deus. Um dos livros que nos ajuda muito a ver muitos milagres é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele traz muita evidência, sobretudo, dos milagres de Jesus. Poderíamos até dizer, Marcos quer conotar ali o poder e a ação do Senhor através dos seus milagres, mostrando que Jesus não era um homem comum, mas era verdadeiramente o Senhor, nosso Deus. Então, é um dom de poder, esse poder que é uma intervenção divina extraordinariamente determinado para uma situação não possível diante dos olhos humanos. Algumas curas são milagres, mas este dom não se limita à ação de Deus apenas para a restauração da saúde. O milagre é um acontecimento, é um evento sobrenatural. É a execução de algo contrários à lei da natureza, que não se explica diante do fator humano. Ele é um fenômeno de fato sobrenatural, que desafia a nossa razão, desafia a nossa fé, desafia as leis natural da medicina e assim por diante. É algo, como eu tinha dito antes, que de fato não pode ser explicável. O dom de milagre, ele está presente na igreja desde os seus princípios. Toda a criação já é um milagre, posso assim dizer. A santidade de Deus e sua ação no mundo, provando o seu amor. E Deus continuará agindo de forma extraordinária, como agiu no Antigo Testamento, como age no Novo Testamento e quer agir nos dias de hoje, na minha e na tua vida, e sobretudo em sua igreja.
Ele quer operar maravilhas hoje, na vida de cada batizado e por aqueles também a qual o batizado ora. A vontade de Deus não mudou. Quando as pessoas se reúnem para orar, louvar, adorar o nome do Senhor, servi-lo de coração e proclamar a sua glória, Deus está aí a desempenhar milagres para que de fato aconteçam. Quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo do 17 ao 20, tem lá Marcos dizendo a palavra do próprio Jesus: estes milagres acompanharão os que crerem. Quer ver milagre acontecer? Ora. Quer ver milagre acontecer? Põe teu joelho no chão e ora, confia no Senhor. Não há outro modo de milagre acontecer senão por meio da oração. O Evangelho também, lá em Atos dos Apóstolos, diz que o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Diz que Deus cooperava com os apóstolos e confirmava a sua palavra com o milagre. Quando o Evangelho é verdadeiramente proclamado, ali os milagres acontecem, né? É como diz aquela canção: onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. E tem também o dom da profecia dado por este mesmo Espírito. E a gente tem que entender de fato também o que é uma profecia. O dom da profecia é uma faculdade de acolher no íntimo do coração, que no caso é nosso pensamento, e transmitir palavras inteligíveis e as revelações de Deus. É aí que acontece o dom da profecia. São palavras que a gente não estava pensando na hora, que a gente não combinou e que automaticamente, eu poderia assim dizer, vem à nossa mente, como a gente diria, né? Acender uma lâmpada em nós, mas não é. É Deus falando através daquele que ora. Então, para qualquer exercício do dom e para praticar qualquer dom, a pessoa tem que ser orante, orante sempre. É como Deus fala para nós na nossa comunidade: sem rosário não há milagres. Ou seja, sem oração não há manifestação dos carismas e da ação de Deus no meio de nós. Está no campo das revelações particulares. Como tal, não pode contradizer o que foi revelado, por exemplo, através da Bíblia. Uma profecia, ela não contradiz a Bíblia. Uma profecia, ela não contradiz a sagrada tradição da Santa Mãe Igreja Católica. Uma profecia, ela não vai contra ao magistério da Igreja, que é a revelação pública, não. A verdadeira profecia, ela respeita aquilo que é a Igreja, aquilo que a Igreja tem como fundamento, que é justamente a Bíblia, a sagrada tradição e o magistério, que é aquilo que ensina o Santo Padre, o Papa. O exercício da profecia acontece quando o profeta fala sobre a influência sobrenatural do Espírito Santo, abrindo o seu ser para isso, ou seja, emprestando os seus lábios, suas cordas vocais, sua voz, sua mente, o seu interior à ação de Deus, para que Deus possa falar. Ele se torna esse porta-voz de Deus para a verbalização de suas palavras. Às vezes, quando o dom da profecia acontece, o coração começa a disparar.
A língua começa como que fica um pouco que grossa e sem você perceber, ela traz como que uma autoridade naquelas palavras e alguém automaticamente, na maioria, eu poderia dizer em 90% das vezes, confirma. E quando não é confirmado, alguém tinha a confirmação, mas não proclamou, eu confirmo. A profecia, ela não se refere necessariamente apenas ao futuro. Muito embora isso aconteça algumas vezes. É preciso ter cuidado para não se deixar pela fraqueza humana, não aceitando uma profecia divina, porque este veio por aquele ou aquele membro da comunidade. Isso acontece no grupo de oração, né? Às vezes Deus fala, por você conhecer o irmão, você não acredita. Ah, mas o irmão sabia dessa situação em minha vida. Se a profecia toma posse, quem vai dizer e quem dará certeza se aquela profecia é verdadeira ou não, é a realização dela. Toma posse da graça, daquilo que o Senhor vai revelando. Ninguém profetiza se o Espírito Santo não o inspirar. Aí seria humano e não teria valor. Mas a profecia verdadeira, ela se cumpre, não em nosso tempo esperado, mas na hora certa que Deus preparou para pôr em prática a sua profecia. É como a profecia, por exemplo, do menino Jesus, que diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho. Mas quanto tempo antes Deus não havia falado através dos profetas, Isaías e outros, que viria o Salvador, que o Messias viria? Se cumpre muito tempo depois, mas se cumpre aquilo que é de Deus. Então, quando se empresta a sua mente a Deus, a profecia vem. Se não pronunciar por medo ou insegurança, ou até mesmo por respeito humano, deixa-se de profetizar. A profecia é geralmente precedida pela unção, que pode ser sentida nos lábios. Muitas vezes pode-se sentir um calor. Algumas vezes vem a autoridade, a entonação da voz muda um pouco, que é um senso da presença do Senhor. É um movimento no íntimo do seu espírito, do seu ser, o coração dispara, você fica como um que inquieto. É um impulso, eu poderia até dizer mesmo que sobrenatural, da ação de Deus dizendo, fala, meu filho. A pessoa recebe em sua mente a palavra ou uma frase. À medida que a pronuncia, Deus vai falando todo o resto. Também pode acontecer de ser dada primeiro um pensamento e também por uma imagem. Aí também acontece a profecia do Senhor. No geral, nas reuniões de oração, nos grupos de oração, no momento de intercessão, de adoração, cria-se um ciclo carismático, ou seja, um momento adequado composto de louvor, oração e profecia. Aí sim o profeta, emprestando os seus lábios a Deus, verá a glória e a graça do Senhor acontecer. As profecias são dadas como orientação para servirem e para serem ouvidas. Não se presta atenção e não se vive o que o Senhor fala. Ele pode calar-se. Quando não se presta atenção, quando não se vive as profecias, Deus se cala. É importante levar bem sério as profecias, às vezes até mesmo anotar, porque é palavra de Deus, palavra de vida, que leva a comunidade e as pessoas a terem uma vida em abundância, na plenitude da ação do amor de Deus. Que assim o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.